E eu vou destacar a partir de agora aqui o Sinteste Bahia, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Terceiro Grau do Estado da Bahia. Abraço aqui a todos os diretores, diretoras, diretores ali da UNEB, como Salvador Aragão, Kleber Pereira, Carlos Henrique, também o José Abílio, a Estefânia da Silva, suplentes a Adriana Pires, o Giancarlo Costa, também diretores da UFES, Dayana dos Santos, a Gisele Pinto, Douglas Alexandre, Luiz Ricardo, Maria Rita, Agripina Gonçalves e a suplente Maria das Graças. Um grande abraço a todos vocês. E eu vou entrevistar mais uma vez Firmino Júlio de Oliveira Filho, que é o diretor-geral do Sinteste Bahia. Um grande abraço, obrigado por sua participação conosco, Firmino Júlio, aqui no Programa do Trabalhador. Bom dia, nobre Ranieri, ouvintes da Rádio Metrópole, Programa do Trabalhador. É um grande prazer estar aqui de novo com vocês, respeitando todos esse espaço democrático e principalmente levando essa mensagem de otimismo. E conto com vocês para a gente fazer esse programa, o melhor programa possível para a gente levar ao ouvinte, ao sindicalista, à sociedade baiana, as mensagens necessárias para a gente crescer cada vez mais. Ô Firmino, o que fazer para resolver o grande déficit habitacional do Estado em relação, então, aos servidores públicos? O Estado da Bahia, ele acumula um déficit muito grande na questão habitacional por conta do final do programa que a Conde conduzia com muita habilidade. Então, esse déficit habitacional, ele vem crescendo ano após ano e é necessário que o governo ele arregace as mangas, porque é um momento muito difícil que o trabalhador, a trabalhadora, especialmente o servidor público, está atravessando. Com todos esses anos que passou sem reajuste, isso vem trazendo grandes transtornos na questão habitacional. Veja, Ranieri, desde 2018, quando foi praticamente extinto o programa da Conde, aquele programa habitacional que permitia que o servidor, a servidora, conseguisse, com muita dificuldade, mas era importante, o seu imóvel, tanto na capital quanto no interior. A partir daí, essa preocupação, principalmente nos sindicatos, como acontece com o Sinteste, vem crescendo bastante, porque nosso servidor, nossa servidora, diante de todas as dificuldades, precisa de seu espaço, não tem condição de conviver com aluguéis, tudo subindo, você sabe muito bem disso. E nesse sentido, nós estamos conclamando ao governo do Estado que ele se debruce e crie um novo programa, certo? Sabemos que dentro daqueles moldes da Conde, nós não vamos conseguir voltar no tempo. Porém, o Sinteste está se debruçando, está arregaçando as mangas para criar pelo menos um projeto para apresentar ao governo do Estado que minimize essa dificuldade, esse déficit habitacional que dificulta a convivência, dificulta a vida do servidor, da servidora. E nós estamos encaminhando um ofício para o governo do Estado no sentido de nós podermos discutir um plano e criar um plano viável para o servidor, para a servidora, para que ele volte a sonhar com a sua casa própria, certo? O Sinteste está muito preocupado com isso e com certeza nós vamos, até o final desse ano, vamos construir um projeto junto ao governo do Estado que possibilite que o servidor ou a servidora possa voltar a sonhar com a sua casa própria, seu cantinho, que é a sua dignidade, certo? Ele trabalha, ele se esforça, ele tem esse direito e é isso que nós vamos trabalhar com firmeza para conseguir dar essa boa notícia ao servidor. Bom, Firmino, o que fazer para contribuir na melhora do Planserv, que é a assistência do servidor público do Estado? Nobre Ranieri, como nós sabemos, a questão da saúde para o servidor público é uma questão muito complexa. Nós temos o Planserv, que é uma assistência voltada ao servidor público, mas com enormes carências. A carência de você atender o beneficiário do interior, principalmente. Isso força para que os servidores públicos do interior venham para a capital em busca de um atendimento, um exame, uma consulta, uma cirurgia. Isso também sobrecarrega sobremaneira os hospitais aqui da capital. Mas veja, Ranieri, o problema do Planserv, ele vai muito mais além do que isso. Na verdade, a partir de 2018, quando o governo retirou o aporte financeiro de 200 milhões, o Planserv realmente sentiu essa carência, porque você sabe que o que mantém o Planserv não é somente a folha salarial do servidor e da servidora, mas principalmente do aporte financeiro
financeiro do governo do estado, que chama-se de patronal. Então, enquanto isso, nós assistimos um decréscimo do rendimento do Planserve em termos de atendimento, em capacidade em atender todos esses servidores da capital e do interior. Notadamente, essa retirada foi fundamental para que o Planserve decrescesse em termos de qualidade. Mas nós sabemos que o Planserve é cuidado também por pessoas abnegadas, pessoas comprometidas, porque sabe que o Planserve, acima de tudo, é um patrimônio do servidor público. Então nós precisamos sempre arregaçar as mangas para trabalhar em função da melhoria do Planserve. É a nossa assistência médica que nós temos à disposição do servidor. Então o que nós estamos pleiteando, Robin Ranieri, é que o governo ele faça essa recomposição do aporte financeiro que ele retirou. Porque, veja só, o Planserve ele adota uma postura de que todo aumento, todo reajuste que é feito para o servidor público, ele é repassado no mesmo percentual para o Planserve. Mas veja, se nós temos um déficit de 54%, se esse déficit fosse recomposto, imagine 54% de recomposição do Planserve. Então nós teríamos assim um aporte financeiro muito substancial e realmente faria com que o Planserve voltasse aos dias áureos dele. Eu tenho certeza, e principalmente agora com o hospital, o antigo Hospital Evangélico, que hoje é o Hospital de Brotas, um excelente instrumento à disposição dos servidores e das servidoras, tanto da capital quanto do interior. E aí eu digo para você, Ranieri, o seguinte: não é porque o antigo Hospital Evangélico, que hoje é o Hospital de Brotas, muito bem centralizado, à disposição do servidor, não é porque ele está à disposição do servidor público que os outros hospitais vão deixar de oferecer a prestação de serviço. Isso realmente não vai acontecer. Nós estamos assim muito voltados a corrigir essas distorções que estão acontecendo. Muitas pessoas sem o aviso, sem a informação precisa, estão dizendo coisas que não é da realidade, realmente não é da realidade. Porém, nós entendemos que o Planserve ele precisa realmente melhorar, precisa desse aporte financeiro, precisa também de todos entenderem que o Planserve é uma assistência que pertence ao servidor público. Você que é da capital, você que é do interior, nós precisamos arregimentar forças para defender o Planserve. Ele precisa ser defendido, precisa ser cobrado melhoria, sim, tanto na capital quanto no interior, mas principalmente com essa recomposição que nós estamos pleiteando, certo? Que se faça aquele aporte que foi retirado desde 2018, ele for recomposto na sua medida, o Planserve realmente vai voltar a atender substancialmente, tanto na capital quanto no interior, de uma forma muito satisfatória para todos nós. Acreditamos, eu pessoalmente acredito muito no trabalho do Planserve, acredito nas pessoas que fazem o Planserve e também dou a minha contribuição. Sou servidor público e não abro mão desse instrumento poderoso de saúde pública que é o nosso Planserve. Agora precisa melhorar, estamos aí realmente para poder fazer isso acontecer. Estou entrevistando aqui o Firmino Júlio, diretor-geral do Sinteste Bahia. Bom, na visão do Diese, o governo do estado acumula um déficit de mais de 54% relativo às perdas da categoria nos últimos anos, porém sinaliza com apenas 4%. Isso é de acordo com o Diese, né? O que é que deve ser feito pela visão do Sinteste, hein, Firmino? Sabe, Ranieri, o Diese é um instrumento assim, à disposição das entidades das centrais sindicais e principalmente do trabalhador e da trabalhadora, e norteia com informações precisas tudo que acontece na vida sindical, na vida profissional. Então, nesse sentido, eles construíram uma pesquisa muito aprofundada sobre as perdas salariais dos servidores e das servidoras. Chegou ao ponto de chegar a 54%, nesses últimos anos, no acumulado. E realmente, Ranieri, eu faço aqui uma indagação para todo servidor, toda servidora, de que o que nós compraríamos com o mesmo salário de 2015 nos dias atuais, 2024? Praticamente nada. Então nós perdemos nosso poder de compra, nós perdemos toda aquela massa salarial que nós tínhamos, a perspectiva de nós podermos, através dos nossos sonhos, poderem ser realizados. Então todo servidor, toda servidora foi bastante penalizado com todos esses anos sem reajuste. Então, Ranieri, é preciso que o governo do estado ele crie um programa de recomposição, de recuperação para todas essas perdas. Eu entendo que nós não deveremos ter os 54% de uma
uma só vez, mas é preciso que o governo do estado, sensível à realidade dos servidores e das servidoras, ele publicize um programa de recomposição. Diga como é que pode ser feito e deve ser feito, mas é preciso que seja realmente, porque nós não podemos mais conviver com tantas perdas. Foi retirado do servidor a estabilidade econômica. Nós passamos por momentos assim de muita dificuldade durante a pandemia, porque os 2 anos de pandemia foram retirados como tempo de serviço de forma arbitrária, e nós não podemos conviver com isso, porque nos 2 anos de pandemia, todos nós, servidores e servidoras, continuamos trabalhando, mesmo em home office, né? Nós temos direito a receber esse retroativo também. Ou seja, os 2 anos de tempo de serviço precisam voltar para a nossa folha de pagamento e também de forma retroativa. Isso é justo para todos nós. Se nós trabalhamos, nós temos que receber reconhecidamente. E os 54% é uma coisa assim que nós temos que brigar realmente, mostrar ao governo que nós não podemos conviver com tantas perdas que estão acontecendo, e chega ao ponto que o servidor praticamente ele está pagando para trabalhar. Então, muito se diz que nós estamos vendendo o almoço para poder pagar a janta. Ou seja, olha a realidade do servidor público. O servidor público talvez esteja passando um dos seus piores momentos a nível profissional. Mas eu acredito que o governo do estado, sensível a essa situação, através dos sindicatos, das centrais, estamos sempre colocando para o governo que é preciso fazer e fazer rápido para minimizar todas essas distorções que aconteceram e para nós voltarmos a acreditar no nosso futuro. O servidor público é a base do serviço público, estadual, municipal e federal. E com isso precisamos realmente ser restabelecidos os nossos direitos e as nossas conquistas. Bom, Firmino, após a pandemia, os servidores públicos vêm apresentando problemas com a saúde mental e por diversos motivos, né? Com o aumento da incidência de assédio nos órgãos, escassez de políticas públicas. O que é que o Sinteste propõe, então, de mudanças em relação a isso? Ouvintes da Rádio Metrópole, esse assunto é um assunto muito, muito importante para todos nós, principalmente servidores públicos, porque durante a pandemia nós convivemos com momentos assim, de estresse muito altos, né? Níveis muito altos de estresse. E isso após, né, a pandemia foi 2020, 2021, de 2022 em diante, nós passamos a conviver, certo, com certos problemas que nós ainda não tínhamos assim, experimentados. Isso se refere não só quanto à saúde física, mas principalmente à saúde mental do servidor. O estresse, a depressão, a síndrome de burnout. E todos esses fatores vêm desencadeando no servidor público sensações diversas, problemas para ele promover o ajuste necessário e a tranquilidade necessária para poder ele desempenhar suas funções. E, nesse sentido, praticamente estourou nas clínicas, hospitais, certo? Os atendimentos psiquiátricos. Então, nesse sentido, a gente, como sindicalista, como pai, como irmão, filho, filhas e tudo, nós estamos muito preocupados com todas as pessoas que estão atravessando esse problema. Sabe, Ranieri, aqui no sindicato nós temos, assim, muitas pessoas com problemas, com distúrbios, com depressão, com níveis altos de ansiedade. E tudo isso foi desencadeado a partir daqueles anos que nós convivemos com a pandemia. Então é necessário hoje que o Estado ele tenha uma visão mais sensível quanto a esses trabalhadores e essas trabalhadoras, de poder expandir suas atividades em relação à psiquiatria, às terapias, para poder acolher esse servidor, essa servidora, porque eles precisam ser atendidos, precisam ter um espaço de acolhimento, de atendimento, de escuta, porque são seres humanos que estão atravessando problemas que muitas vezes não encontram soluções e nós ficamos muito preocupados, porque isso causa, por exemplo, afastamentos do trabalho. As clínicas realmente começam a superlotar, servidores procurando atendimento psicológico, sem encontrar também, né, diante da escassez de mão de obra e também
da questão do acúmulo de consultas, de exames, etc. E é preciso que o governo e toda a sociedade baiana se abra para essa nova realidade e comece a surgir soluções. São terapias, são movimentos, são espaços alternativos que possibilitem que esse servidor e essa servidora, no caso do serviço público, mas os trabalhadores e as trabalhadoras possam sim desenvolver atividades, mecanismos, até mesmo medicamentos que possibilitem eles recuperarem a sua saúde mental. A saúde mental é tanto quanto é importante a saúde física, certo? Elas caminham lado a lado, então é preciso que todos nós, sindicalistas, você, Ranieri, que você tem o poder da palavra na rádio, na própria TV, todos os nossos parceiros, comecem também a falar sobre isso. Trazer pessoas, trazer especialistas para falar, para tranquilizar a sociedade, porque é uma coisa que vem atingindo a todos e a todas. E nós, do sindicato, do Sinteste, estamos muito preocupados com a nossa própria categoria, com os familiares da nossa categoria também, né? Porque eles também estão sem saber o que fazer, precisam ter esse acolhimento, ter essa informação, à disposição para que possam tranquilizar os seus familiares e saber cuidar dessas pessoas que são tão importantes para eles e também para nós do sindicato. Nós precisamos trabalhar conjuntamente, sociedade, governo, entidades, no sentido da gente atenuar esse problema, que é um problema real, né? A saúde mental hoje se transformou num problema de toda a sociedade. E principalmente que eu estou relatando para os servidores e servidoras. Entrevistei aqui Firmino Júlio de Oliveira Filho, ele é diretor-geral do Sinteste Bahia. Ouvintes da Rádio Metrópole, Programa do Trabalhador, mais uma vez o Sindicato dos Trabalhadores de Educação do Terceiro Grau, o Sinteste, ele agradece esse espaço democrático, inclusive, na pessoa desse baluarte da comunicação, que é a Ranieri Alves. E dizer, Ranieri, nós estamos muito agradecidos por esse espaço e principalmente por essa parceria. A parceria que você tem com o trabalhador, com a trabalhadora, esse compromisso de transmitir com honestidade todas essas informações. E dizer para o nosso servidor que nós estamos muito decididos, porque estamos em mesa de negociação com o governo do Estado para reestruturar nosso plano de carreira. Nossa Lei 11.375, de 5 de fevereiro de 2009, disto são 15 anos depois, né? 15 anos depois, nós precisamos realmente refazer esse caminho, reconstruir, colocar isso realmente na esteira do desenvolvimento e saber que o servidor e a servidora que continuarem confiando no nosso trabalho, seguramente vamos ser bem-sucedidos, porque estamos com esse trabalho muito bem fincados, né? Muito bem trabalhados e com apoio de todas as pessoas que realmente querem o bem da nossa categoria de servidores e servidoras. Parabéns, Ranieri, pelo programa, parabéns aos nossos ouvintes. Dizer para vocês que continuamos sempre na luta, certo? O sindicato tem um DNA de luta, sabendo que através do diálogo, mas também de uma negociação justa e favorável para o trabalhador, é assim que nós vamos conseguir. Vamos juntos para a vitória. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Aí o destaque do Sinteste Bahia, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Terceiro Grau do Estado da Bahia, aqui no programa do Trabalhador e da Trabalhadora Brasileira. Acesse www.blogdotrabalhador.com.br, o canal na internet do Programa do Trabalhador.